Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário, levantando um altar para o nosso Deus, um altar de adoração, quando nós estamos aqui olhando para a palavra dele, quando nós estamos buscando intimidade com este Deus, quando nós estamos declarando: Senhor, Tu és o Senhor deste dia, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu Salvador. Eu tenho uma aliança contigo, Jesus. Então, a nossa vida hoje, que é o dia mais importante, está sendo transformada pela presença deste Deus. As nossas mentes estão sendo transformadas pela presença deste Deus e por tudo aquilo que Ele representa em nós e através de nós. Porque estar com este Deus, Ele não finaliza em nós, mas através de nós podemos ser sal e luz sobre essa terra, e nós também podemos e devemos refletir a face deste Deus. Então outras pessoas também vão conhecer quem é este Deus. E ontem nós estamos no livro de Esther, finalizando a trilogia ali de Esdras, Neemias, e agora nós estamos finalizando em Esther, que esse acontecimento houve mais ou menos em torno de 56 anos após o primeiro retorno de Zorobabel, a libertação ali do povo, né? Depois de 70 anos cativo ali na Babilônia, o povo retorna para Jerusalém, e então começa ali a levantar um altar ao nosso Deus. Primeiro levanta um altar, depois levanta o templo, e depois Neemias vai e fecha os muros da cidade, trazendo espiritualmente, nós estamos trazendo o próprio Deus para que Ele reine verdadeiramente em nossas vidas, fechando as brechas dos pecados, fechando ali as situações onde nós precisamos, os BOs das nossas vidas, digamos assim, onde nós precisamos nos alinhar como caráter, né, no nosso coração, alinharmos o nosso coração ao caráter de Cristo, alinharmos as nossas mentes, conforme nos fala lá em Romanos 12:2, a transformação que vem através do Evangelho. E agora nós estamos em Esther, para finalizar esse contexto aqui. Esther foi levantada, né? O livro de Esther não fala sobre o nome de Deus, mas ele está representado ali através de Esther, através de Mardoqueu, através do seu povo, que era um povo que estava ali sendo levado, né? A palavra de Deus nos fala que todos os dias nós estamos sendo, é como se nós estivéssemos sendo levados, né, para um matadouro. E estarmos aqui neste mundo, estarmos como peregrinos aqui, as aflições, os problemas, as situações deste mundo, elas estão sempre nos levando em declínio. Por isso que quando nós estamos com o Senhor, nós estamos com os olhos fixos em Jesus, com os olhos fixos na promessa que Ele nos traz. Então aqui nós finalizamos ontem com uma meditação sobre a nossa desobediência, né? O que a nossa desobediência nos traz? O que verdadeiramente nós estamos fazendo nos nossos dias, que nós estamos ferindo os princípios do Senhor, desobedecendo os princípios do Senhor? E aqui Esther, né, foi levada ao rei, o Mardoqueu criou ali Esther, foi levada ao rei para um propósito maior. E aqui o livro de Esther, como nós falamos ontem, ele vai levantar. O livro de Esther não é exatamente sobre Esther, mas sobre a honra que Mardoqueu está dando ali ao nosso Deus, quando ele está ali dentro de um contexto onde o Amã ali exigia dele que ele se curvasse perante Amã, mas ele se manteve firme, honrando a Deus, independente do que fosse acontecer com a sua vida. Então, o contexto de Esther, ele vai ressaltar justamente isso, a obediência, a honra e o zelo ao nosso Deus. E então, nós vamos ter, depois lá no final, nós vamos ver quais foram os frutos que o Mardoqueu recebeu ali, quais foram os frutos que Esther recebeu pela obediência ao Senhor.
Então, ontem nós falamos um pouquinho a origem ali do Amã, né, dos Amalequitas, que lá quando estiveram lá com Saul e Saul não matou totalmente os Amalequitas, não cumpriu, não obedeceu ao Senhor quando o Senhor pediu. Então Samuel foi ali e cumpriu, matou o rei Amalequita ali dentro daquele contexto e depois nunca mais viu a face de Saul até que Samuel morresse, né? Até que Samuel fosse lá para junto do Senhor. E depois, e antes disso, Davi já havia sido levantado como rei para substituir Saul. Mas aqui dentro desse contexto, então, esse Amalequita vem de novo com perseguição sobre os judeus. Vem de novo perseguindo o povo. E ele não queria somente eliminar ali Mardoqueu, conforme nós vamos ler. Ele não queria somente eliminar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a ele. Não, ele queria eliminar o povo. Tantas vezes nós tivemos há poucos, né, há pouco tempo o Holocausto, né, o Holocausto agora, eu acho 130 anos atrás, 110 anos atrás, o Holocausto, que veio também através de Hitler para matar, liquidar os judeus. Mas o Senhor, o dono deste povo, e nós que fomos enxertados na videira, eu e você que cremos em Jesus Cristo, hoje nós fazemos parte do povo de Cristo, porque nós fomos enxertados na videira. Então nós também somos povo de Cristo. E hoje nós vemos em diversos países aí a igreja perseguida, nos países da África ali, em outros países, realmente as pessoas estão sendo decapitadas, as pessoas estão sendo mortas, porque declaram que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Então, nós que temos aqui a liberdade de adorar este Deus, nós tantas vezes deixamos a nossa Bíblia ali na porta, no Salmos 91, empoeirada, sem utilizar das ferramentas e poderosas desse livro para lutar as nossas guerras. Porque o Verbo vivo, Jesus Cristo, que é o Verbo, a palavra, o Espírito de Deus, declarada através das nossas bocas, ela vem como ferramenta, como espada afiada, para lutar as lutas desse tempo, deste dia. E quais são as lutas deste tempo? O ataque, principalmente na mente, o ataque principalmente, porque quando a mente é atacada, os relacionamentos são atacados, as famílias são destruídas, há uma perturbação mental no sentido assim de visões erradas, traições, adultérios, vícios, ódio, uma total destruição que vem, né? Começa aqui no nosso coração e vem inundando a nossa mente. Jesus Cristo, ele vem para quebrar. O Espírito de Deus, ele vem para destruir as fortalezas espirituais que nos tiram da presença dele, que tiram a nossa força, que destroem a nossa vida, que destroem a nossa identidade. Mas como? Através da palavra de Deus. E aqui nós temos ensinamentos, eu quero orar já para a gente começar. E nós vamos dar continuidade aqui o capítulo 3, a partir do 7. Nós já lemos o 7 ontem, mas eu quero ler de novo para nós entendermos o contexto que os judeus estavam vivendo ali naquele tempo e que nós possamos trazer para o nosso dia de hoje quais são as nossas lutas e qual é o poder, a soberania deste Deus, a fé que nós precisamos acender em nós para ultrapassar todos esses obstáculos, por pior que sejam, sabendo que este Deus é o que coordena as nossas vidas. Então eu vou orar para nós começarmos. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada pela tua palavra que é viva, Senhor. Ó Deus, ministra em nossos corações, Espírito de Deus, e nos ajuda, Senhor, a entendermos diante da história, diante de fatos reais, tudo aquilo que tu já fizeste sobre o teu povo e tudo aquilo que tu podes fazer hoje, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão assistindo ou que ainda irão assistir em qualquer tempo. A tua palavra é atemporal, Senhor. E nós cremos, meu Deus, que a força, o poder, a soberania, ela vem de ti, Senhor, e que tu estás à frente do teu povo, e que como povo teu, Senhor, nós te pedimos, nos deixa entender ainda mais, nos deixa ter um pouco mais da tua porção hoje, de quem tu és, em nós e através de nós.
Senhor, eu entrego esse tempo nas tuas mãos, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 3, a partir do versículo 7. E fala o seguinte: em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes chamadas Purim. Então, o dia que os judeus comemoram até hoje, que é o dia de Purim, que foi o dia de libertação dessa organização para que os judeus fossem eliminados ali dentro daquele contexto, foi chamado de dia de Purim. Então, Pur é sorte. Então, eles lançaram as sortes ali, Amã, né, e os seus comparsas ali lançaram sortes para identificar qual era o dia que eles iriam levantar para que os judeus todos fossem aniquilados da terra, crianças, mulheres, todos. E foi dia 7 de março que foi o dia que eles escolheram através das sortes. Então a data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Hoje nós não nos mantemos separados dos demais. Hoje nós não estamos, né? Aqueles que estão firmes na presença do Senhor não estão dentro do contexto do mundo. Qual é o contexto do mundo? Não é ficar separado, eu só vivo ali no meu contexto, eu só me relaciono com crentes. Não se trata disso. E ontem eu ainda estava vendo algo a respeito disso, que uma pessoa ainda dizia, né? Que sabor vai ter o sal dentro do próprio saleiro? Nós que somos de Cristo, nós devemos, aonde os nossos pés pisam, nós devemos levar a luz, nós devemos ser sal da terra, mas nós devemos também nos relacionar com as pessoas lá do nosso trabalho, né? Falar de Cristo, nos relacionarmos, não é sentar numa mesa de bar, vou tomar, né? Ou sei lá, o que seja, vou lá à noite na casa na boate, ou sei lá, o que seja, mas é refletir o amor de Cristo, falar, acolher, né? Falar as verdades de Cristo, trazer à consciência aquilo que precisa ser mudado, é estar sendo verdadeiramente luz no interior que é trevas. E todos nós temos trevas no nosso interior, não se enganem. Mesmo aqueles que estão em Cristo, sempre há uma luta contra a carne, contra o pecado, contra o espírito, né? Mas a palavra de Deus nos fala que o espírito já está pronto. Então, se o espírito já está pronto, o esforço que nós vamos fazer para lutar contra o pecado, o próprio Deus vai à frente, o próprio Deus vai e nos conduz, nos liberta, nos tira toda a fragilidade do nosso ser, porque sozinhos nós não conseguimos. Então aqui ele está falando que eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. Ele ainda ofereceu dinheiro para que o rei aceitasse ali aquela condição, né, de que ele estava propondo de aniquilar os judeus. E olha o que o rei fez. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e entregou a Amã. Entregou a Amã toda a autoridade para ele fazer o que ele bem entendesse com os judeus. Filho de Amedato, Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província em sua própria escrita e língua, 127 províncias. O rei que liderava ali mandou para todas as províncias, né, que os judeus poderiam e deveriam ser aniquilados no dia 7 de março, quase um ano depois.
Então, o decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Então, uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Sussã. Então o rei e Amã se sentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Sussã. Agora vamos ver qual foi a reação do Mardoqueu, o primo de Esther, que criou a rainha Esther. Dentro desse contexto aqui, quando houve aquela situação com a Vashti, Xerxes estava no terceiro reinado do rei, no terceiro reinado, né, no terceiro ano do reinado dele. Quando ele se casou com a rainha Esther, ele estava no 7º ano. E esse contexto aqui, ele se trata no 22º ano dele. Então, dentro desse contexto aqui, Esther já estava casada há 15 anos com o rei. Ela já estava ali com o rei há 15 anos e pelo que a palavra fala, que nem ela falou aqui para Mardoqueu, ela vai falar para Mardoqueu, olha, já faz um mês que ele não me procura. Mas então ele tinha, né, acesso constante à rainha. Não era somente uma rainha que havia sido colocada lá, mas ele tinha acesso a ela. Então Deus manteve ali esse relacionamento, Deus manteve esse reinado para quê? Olha o que acontece a seguir. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco em cinzas. Não foram todos, hein? E quando eu estava lendo isso aqui, eu sempre trago para o meu contexto hoje. Como que nós reagimos diante das aflições que estão à nossa frente? A primeira reação nossa é murmurar. A primeira reação nossa é dizer, oh meu Deus, por que tu estás fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Né? Ou a nossa primeira reação deveria jejuarmos, né? nos curvarmos em adoração a este Deus, deveria honrarmos Ele com as nossas palavras, entendendo que a soberania sobre as nossas vidas está sobre Ele. Seria o melhor levantarmos em fé, levantarmos então um clamor a Ele, olha Senhor, essa situação está aqui Senhor, só Tu podes resolver, só Tu podes mudar essa situação. E foram o que esses judeus aqui fizeram. Né? E nem todos eles, mesmo com esse decreto tão forte, nem todos eles se deitaram em panos de saco e em cinzas, nem todos eles se humilharam verdadeiramente com todo o seu coração, com toda a sua mente. Então isso serve como um tópico de meditação para nós. Como que nós enfrentamos as nossas aflições e colocamos diante do nosso Deus? E nos curvamos verdadeiramente a Ele, colocando nas mãos dele todo o nosso contexto, todas as nossas aflições, ou nós vamos seguindo a nossa vida, diminuindo cada vez a nossa fé, abafando cada vez aqui a chama do Senhor no nosso interior, achando que não tem volta, achando que não tem solução, quando nós temos uma soberania, um Deus soberano sobre as nossas vidas que pode mudar qualquer situação. Então aqui capítulo 4, versículo 4. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada.
enviou-lhes roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que a perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido para pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Sussã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, inclusive a rainha, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença, e o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. E aí vem Mardoqueu e dá uma palada nela, né? Dá uma chamada de consciência nela. E tantas vezes nós precisamos de pessoas que nos dê uma chamada de consciência, né? Nos dê uma sacudida e nos mostre: Andréia, abre os teus olhos, alinha os teus passos. Tu está aí por um motivo. O Senhor está conduzindo esse contexto por algum motivo, né? Ou é alinhar o teu caráter, ou é alinhar os teus passos, ou é para a honra e glória dele. E aí, versículo 13, Mardoqueu volta para ela e diz: Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará, quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então, estejamos nós numa posição pequena ou estejamos nós numa posição maior, um empresário que é levantado, um empreendedor que é levantado, que é conhecido, né? O nome dele é conhecido, se torna uma pessoa famosa, ou aquele que é humilde, que está ali sofrendo as aflições. Tudo tem um motivo quando nós estamos em obediência na presença do Senhor. Então, ou é para alinhar o nosso caráter, ou é para a honra e glória dele. Assim como o cego lá de nascença, que os discípulos perguntaram: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais, né? Porque nasceu como cego de nascença. E o Senhor diz: não, é para a honra e glória do nosso Deus. E o cego foi curado para a honra e glória de Deus. Então, versículo 15, estamos quase terminando, gente, essa parte. Versículo 15. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Sussã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. E depois amanhã nós vamos continuar, que é quando Esther vai e se apresenta na presença do rei. Então nós temos um rei, gente. Nós temos um rei. E o nosso rei é o criador de todas as coisas. O nosso rei domina sobre todas as coisas. Mas nós devemos, como servos seus, utilizar os nossos lábios como declaração da sua palavra. A nossa espada está aqui, ó. O Espírito vivo. Essa palavra aqui, ela é a nossa espada. E essa espada está sempre afiada, essa espada está sempre pronta para agir nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ali aprisionados com dores, com sofrimentos, com vícios, com situações que os afastam da presença do Senhor. Então, que nós possamos usar nesse dia a espada em nosso favor, como guerreiros fortes na presença do Senhor. Sabemos que nós temos um Senhor dos exércitos que vai à frente.
e que nós possamos então seguir a nossa jornada aqui com passos firmes, sabendo e entendendo qual é o nosso propósito maior. E o nosso propósito maior é adorar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e buscar e trazer discípulos, levar o reino de Deus por onde nós pisarmos. Então, que nós possamos ter a consciência que nós temos um propósito, que toda a frustração, todo o vazio interior, quando nós entendemos esse propósito, ele já não existe mais. Esse vazio interior, ele se transforma em honra e glória para o nosso Deus, porque então nós agora temos um altar queimando verdadeiramente no nosso interior. Não é uma chaminha, não é o altar ali apagado, não, é um altar grandemente forte e poderoso queimando no nosso interior. Quando nós entendemos qual é o nosso posicionamento, quando nós entendemos qual é o nosso propósito, quando nós entendemos qual é a nossa identidade. Eu vou orar então para finalizarmos, que nós possamos entender, assim como Esther entendeu naquele momento qual era o seu propósito, que nós possamos entender nesse dia qual é o nosso propósito de vida aqui nessa terra. Qual é o nosso propósito? Nós vamos ser usados como ferramentas ao Senhor, né, para o Senhor, de que forma? Né? Na nossa família, é com os nossos filhos, é no nosso trabalho, é com os nossos vizinhos, de que forma? Senhor, eu entrego esse tempo nas tuas mãos, meu Deus. Sê conosco, meu Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos faz crescer em fé, Senhor. Nos faz crescer em autoridade. Nos faz crescer em ousadia, Senhor. Nos faz, Senhor, queimarmos por Ti, meu Deus. Que nós possamos, Senhor, continuar olhando para a Tua face, Senhor, e seguir com passos firmes. E que a porção de hoje, Senhor, nós recebamos o pão vivo, a palavra viva, Senhor. E que essa palavra, Senhor, com todo o poder, que ela venha, Senhor, e nos transforme, transforme o meio onde nós estivermos, e que com ousadia e com intrepidez nós possamos declarar essa palavra sobre vidas e libertar os cativos, ó Deus. Em nome de Jesus, eu entrego esse dia nas tuas mãos e sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.